imprensa fala de futebol, ela retrata o mundo, na verdade. Quando o sujeito fala de política, ele não exclui o futebol. Quando o sujeito fala de futebol, ele não exclui política. Sou jornalista e pesquisador, e depois de muito tempo trabalhando com esse assunto, o que mais chamou a atenção no futebol foi a forma como esse esporte sobreviveu e se fortaleceu diante de tantas crises. 2 guerras mundiais, inúmeros confrontos regionais, crises econômicas. No momento mais grave do século XX, que foi a Segunda Guerra Mundial e a sequência, o pós-guerra, quando os 2 blocos dividiram praticamente o mundo, o futebol teve um papel preponderante nessa história. Para a Copa de 38, havia uma demanda de entusiasmo legal no Brasil. E o Brasil levou uma vantagem em relação aos outros países da América. Todos boicotaram a Copa, Argentina, Uruguai, por causa da situação política na Europa, Estados Unidos, México, todo mundo boicotou a Copa. O Brasil foi o único que esteve das Américas presente. E durante a Assembleia da FIFA, que foi realizada durante a Copa, o Brasil, o Dr. Célio de Barros, apresentou a candidatura brasileira para 42. Só tinha um pretendente até então, que era a Alemanha. Como veio a guerra e a convulsão na Europa piorou muito, mesmo no período pré-guerra, a FIFA imediatamente cancelou a Copa de 42, por razões óbvias, aí estourou a guerra efetivamente. E quando foi retomada a conversa, a única candidatura que sobrou, formal, foi a do Brasil. A primeira ideia da FIFA foi escolher um país neutro na Europa, que foi a Suíça. E a Copa seria em 49, a Copa seguinte. O que aconteceu é que numa assembleia em Luxemburgo, a Suíça apresentou as limitações que ela tinha. A Suíça não tinha estádio e não haveria tempo hábil para construir. O que acabou colocando o Brasil como vamos dizer, a única opção, mas a melhor opção, porque se faria uma Copa fora da Europa, fora da zona devastada, e ao mesmo tempo era um mundo novo para a Copa. É o que a FIFA pretendia, expandir o futebol para outros continentes. E quando foi confirmado o país como sede, obviamente que foi lançado o projeto oficial do Maracanã. Lógico, com muita discussão, com muita resistência. O projeto foi aprovado, em 48 começou a construção, mas a ideia era vender o Maracanã como o grande estímulo da Copa. Estamos na segunda metade da década de 40. A guerra acabou, o mundo está em reconstrução. O Brasil tenta se localizar nesse novo mundo. Politicamente, culturalmente, era um mundo bipolar. De um lado, o bloco soviético e do outro, Estados Unidos, com as suas influências, inclusive sobre o Brasil. Mas o grande nó político da Copa era um possível enfrentamento Itália-Estados Unidos ou Iugoslávia-Estados Unidos. Houve essa preocupação no sorteio dos grupos para evitar que a Iugoslávia enfrentasse os Estados Unidos e, por essa razão, a Iugoslávia caiu no grupo do Brasil. Porque a Iugoslávia era, vamos dizer, odiada tanto pelos Estados Unidos e tanto pela União Soviética. O Marechal Tito, que era o comandante, a Iugoslávia era uma nação própria, com ideias próprias, apesar de ser uma corrente socialista. E ao mesmo tempo que a Iugoslávia era um inimigo, ela era cortejada, porque aos olhares americanos, se aproximar da Iugoslávia era um bônus em relação à posição soviética. E ao olhar soviético, obviamente, cortejar o governo socialista era importante.
Esse vestiário recebeu a seleção que abriria oficialmente a Copa de 50. O adversário era o México, quer dizer, não era um adversário assustador, absolutamente. O Brasil era uma seleção muito boa, tinha jogadores muito bons, já tinha 4 meses de preparação, tinha jogadores experientes e com vivência de pressão. Mas era uma pressão diferente, uma pressão de estreia de Copa, uma pressão de abertura de Maracanã. E ainda que o adversário não fosse assustador, assustador na verdade era o Maracanã. Evidentemente que o técnico Flávio Costa abordou isso durante toda a semana, a questão da pressão, a questão da presença da torcida, mas o time soube potencializar a sua técnica com essa presença da torcida. E, enfim, o adversário não ofereceu nenhuma resistência e o Brasil estreou muito bem contra o México. Minutos. Danilo desarma Mitic e da sua intermediária passa a Zizinho em profundidade. O meia dribla Stankovic e completa com sucesso. Brasil 2-0. Esse é um trecho do relatório oficial da CBD na época sobre o jogo que provocou a reviravolta brasileira na Copa, que deslanchou com essa vitória sobre o inimigo mais temido até então no campeonato, que era a Iugoslávia. A Iugoslávia que o Marechal Tito queria, a Iugoslávia unida. A Copa meio que moldou aquela seleção. Houve o nervosismo da estreia, houve um jogo muito difícil contra a Suíça em São Paulo. E quando voltou para cá, o Brasil jogou em sequência com grandes times, Iugoslávia, Suécia e Espanha, e deslanchou na Copa. O país veio junto, a imprensa veio junto, os jogadores ganharam confiança e, ao chegar nesse vestiário para a final, o time era totalmente confiante e favorito, se sentindo isso. Talvez não fosse nem soberba, nem já ganhou. Era um time forte mesmo, um time com craques, com gente experiente e fazendo uma final de Copa no próprio país com 200 mil pessoas. O Brasil foi durante quase 1h20 campeão. O Brasil dominou boa parte do jogo, abriu o marcador, fez o primeiro gol, podia ser campeão com empate. O Bidulha abriu na ponta direita para Guidia. A pelota chegou ao seu destino. Bigode tenta o carrinho, falhou, bola para Guidia, centrou a boca do gol, emendou e Schiaffino. Gol do Uruguai! Gol do Uruguai, Schiaffino! A partir do momento do gol do Guidia, aos 34 minutos do segundo tempo, foi que ficou famoso o maior silêncio do mundo com 200 mil pessoas presentes. A saída do estádio, que a gente tem em fotos e em filmes, é um velório, um clima de completo velório. Apesar da desgraça final, apesar do resultado contrário, a Copa de 50 teve um impacto político e teve um impacto esportivo no país. Não adianta o sujeito dizer, não, eu não gosto de futebol e excluir o futebol da sociedade, porque o futebol é parte disso, é parte da vida. Acho que a década de 50, não só a Copa, expôs isso muito mais. É lógico que depois vieram coisas importantes, a revolução tecnológica, o futebol como negócio, mas a década de 50 foi o patamar de lançamento disso, a plataforma de lançamento do futebol como uma instituição social.